Ezequiel, capítulo 29. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios, e que diz: O meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em seus queixos e farei com que os peixes dos seus rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios, grudados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto. Não será recolhido nem sepultado. Eu darei como alimento aos animais selvagens e às aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornarão um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou-lhes e rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os seus ombros. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que trarei sobre você a espada, e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Porque você diz: O rio é meu, eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé humano, nem pata de animal passará por ela. Nem será habitada durante 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação no meio de terras desoladas. As suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações e espalharei por outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus: Ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra da sua origem, e serão ali um reino humilde. O Egito se tornará o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá a sua confiança no Egito. Confiança essa que me trairia à memória a iniquidade de Israel, quando se voltava ao Egito em busca de socorro. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. No 27º ano, primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, conduziu seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas e todos os ombros ficaram esfolados, mas nem ele e nem o seu exército receberam qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isto será o pagamento para o seu exército. Como pagamento pelo seu esforço, eu lhe dei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia, farei brotar o poder na casa de Israel. E a você, Ezequiel, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 30. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: Assim diz o Senhor Deus. Gritem: aquele dia, porque está perto o dia do Senhor. Sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito e haverá grande angústia na Etiópia, quando caírem os feridos no Egito.
o seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Put, Lud e toda a Arábia, os de Cube e os homens da terra da aliança cairão à espada juntamente com o Egito. Assim diz o Senhor. Também cairão os que sustêm o Egito e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene cairão à espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio de terras desertas e suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver posto no fogo o Egito e forem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia, enviarei mensageiros em navios para amedrontarem o povo da Etiópia, que vive despreocupado, e haverá angústia entre eles no dia da ruína do Egito. Pois eis que já vem, assim diz o Senhor Deus, farei cessar a pompa do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, atacarão o Egito, com as suas espadas na mão e encherão a terra de mortos. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros farei desolada a terra e a sua plenitude. Eu, Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus. Também destruirei os ídolos e eliminarei as imagens de Mênfis. Não haverá mais príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei de Patros uma desolação, porei fogo em Zoan, executarei juízo em Tebas. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Tebas. Atearei fogo no Egito, a cidade de Sim terá grande angústia. Tebas será destruída. Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Avim e de Pit-Besete cairão à espada, e estas cidades irão para o cativeiro. Em Táfnis, o dia se escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem cobrirá e as suas filhas irão para o cativeiro. Assim, executarei juízo no Egito e saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no 1º mês, aos 7 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para que seja tratado com remédios, nem posto numa tala para se tornar forte bastante para empunhar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra Faraó, o rei do Egito. Quebrarei os seus braços, tanto forte como o que já está quebrado, e farei com que a espada caia da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada na mão dele. Porém, quebrarei os braços de Faraó, que, diante dele, gemerá como geme quem foi mortalmente ferido. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Assim eles saberão que eu sou o Senhor. Isaías capítulo 55. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos,
um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Colossenses, capítulo 2, dos versículos 20 ao 23, e Colossenses, capítulo 3, dos versículos 1 ao 17. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza,
que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Curta, comente e compartilhe.